Bom, hoje no quadro Privacidade e Você, a gente tem a grata satisfação de estar recebendo aqui o senhor Agnaldo Lopes, ele que é diretor do Grupo Aversa e também está aí há mais de 10 anos como presidente do NOA, que é o Grupo Operacional de Aço Honda. Ele vai bater um papo com o Marcelo Martins, que é diretor de vendas da Dipionet, falando aí principalmente sobre a LGPD. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Agnaldo, a sua presença, né, até aceita o nosso convite, e também agradecer a presença aí do Marcelo. Sejam bem-vindos ao Privacidade Você. Nós que agradecemos aí. Obrigado, Rogério. Mais uma vez estamos juntos aí, né, para disseminar aí os conceitos da LGPD em todo o Brasil e nos mais diversos segmentos, né? Hoje, para conversar com o meu grande amigo aí, Agnaldo, né? O Agnaldo que atua num dos segmentos aí, onde uma atenção especial tem sido dada, né, em relação à proteção de dados, né, que é o segmento de concessionárias. Então, obrigado aí, Agnaldo, também pela sua presença. Eu sei que o seu tempo é bem precioso aí, então agradeço realmente aí a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de falar um pouco aí sobre esse tema aí que tem sido aí uma preocupação, não só dos concessionários, né, automotivos, mas acho de grande parte dos empresários aqui do nosso país, né? Legal. Você sabe, Aguinaldo, que esse canal nosso ele tem um cunho educacional, né, no sentido de educar a sociedade sobre toda essa gestão de proteção de dados pessoais. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouco da sua função, né, à frente aí como diretor aí de uma das concessionárias mais tradicionais e relevantes eu vou falar estado de São Paulo, mas no Brasil, e falar um pouquinho também do que seria esse grupo, né, que é o Grupo NOA. Por gentileza, Aguinaldo. Na verdade, estou há 20 anos aqui como diretor do Grupo Aversa, né? O Grupo Aversa é uma rede de concessionárias Honda, né? Se não é a maior do estado, mas é uma das maiores do interior de São Paulo, né? Sediado aqui em Piracicaba, mas tem filiais aí pela região toda, Sumaré, Limeira, Americana, Rio Claro e por aí afora. E cuido da parte de automóveis, né? Mas me dedico muito, a grande parte do meu tempo para a divisão de duas rodas, de Honda duas rodas, né? Da outra, estou há mais de 10 anos também aí como presidente do NOA. O NOA, para vocês terem uma ideia, a Aço Honda, ela é a associação dos distribuidores Honda, né? A nível nacional, né? A nível Brasil, de motocicletas. E é muito grande, né? É uma extensão muito grande, é um país que vai da POC ao Chuí, literalmente, né? O número de concessionárias que tem. Então, para facilitar um pouco a administração da Aço Honda, ela criou núcleos operacionais, que seriam os NOAs, né? Que só no estado de São Paulo, a gente tem aí o NOA Campinas, onde eu sou presidente, no leste, no oeste, e o NOA do Grande São Paulo. Depois você tem aí duas, centro-oeste, no Amazonas e por aí afora. Isso tudo para facilitar, né? Quando a Aço Honda tem alguns assuntos a serem tratados, ela chama os presidentes de NOA, que seriam aí um número bem maior, mais reduzido, para se conversar, se tratar dos assuntos de interesse, né, dos concessionários, e o presidente de NOA é aquele que traz a Aço Honda, o pleito dos concessionários, né, e leva para os concessionários as atividades e o que a Aço Honda vem fazendo para toda a rede, tá? Somente em contato com montadora, negociações aí e coisas desse tipo. Eu acho que deu para esclarecer, não. Não, poxa, que bacana, deu para esclarecer sim. Então, vamos lá, se eu entendi, então existe uma montadora, que é a Honda, e as concessionárias no Brasil, onde existem grupos denominados NOA, que ficam em locais estratégicos do Brasil, onde acaba agrupando, né, algumas cidades com as suas concessionárias, de tal maneira que se tem um alinhamento, né, de comunicação, de informações. É isso mesmo? Isso. Existe a montadora Honda e, como toda montadora, né, existe a associação dos concessionários que compõem, né, a rede da montadora.
que nesse caso é a Sorronda, e abaixo da Sorronda estão os presidentes de NOA, né? Que são membros da Sorronda que cuidam de determinadas regiões, né? Você tem ideia que em Campinas eu tenho acho que 21 concessionários, além dos pontos-vendas, que estão ligados dentro do NOA Campinas, tá? E aí você tem lá no Sorocaba, no Leste, no Oeste e por aí afora. Aguinaldo, qual que é o tamanho desse mercado de concessionárias no Brasil? Aproximado. O número de concessionários, você está falando na faixa de 700 concessionários. 700 concessionários. Nós estamos falando concessionárias Honda no Brasil. Só Honda Motos. Poxa vida, aqui realmente eu não tinha ideia do tamanho, da dimensão desse segmento. E esse assunto LGPD, né, é um assunto de relevância quando nós falamos aí de concessionárias, NOA e a própria montadora, que é um grande parceiro, pelo que eu entendo de vocês? Marcelo, sabe que o LGPD ele vem desde o ano passado, né? Que a gente vem se adaptando e preocupado, né, na implantação dessas novas regras aí, né? Que no Brasil é novo, né? Mas lá fora a gente já vem ouvindo isso faz tempo, né? E hoje a preocupação é tão grande que a própria montadora já tomou todas as precauções que ela tinha que ter dentro da montadora, e como a gente tem uma ligação muito grande, né, através de transmissão de dados, recepção, ela nos passou também toda essa preocupação e todo o trabalho que os concessionários têm que ter, né, porque acaba sendo uma cadeia, né, se acontece algum problema aí com os dados de clientes, que vai desde o cliente para o concessionário e até a montadora, né? Então, a gente está com uma preocupação muito grande. Para você ter uma ideia, a Sorronda, ela fez uma cartilha, como as demais associações, né, em passo a passo, para que a gente tomasse um pouco de conhecimento do que seria, de como tratar esses dados, né? Que esse acho que é a grande preocupação, não só dos concessionários, como de todas as empresas hoje, né? De como tratar, o que fazer com os dados, né? Como se precaver dos riscos de vazamento de dados, né? Legal. Por exemplo, você que tem uma grande experiência aí em concessionárias, né? Já que administra aí todo esse grupo Aversa, né? Está presidindo há 10 anos já essa associação que é o NOA. Quando nós olhamos para dentro de uma concessionária e nós falamos em dados pessoais, quais são os principais dados pessoais que existem dentro de uma concessionária, em quais departamentos? Dá uma ideia para nós aí, Aguinaldo. Tá, para você ter ideia, Marcelo, os concessionários, eu acho que não só concessionários, eles trabalham com todos os dados pessoais, né? Hoje, para o cliente vir aqui adquirir um bem, até por exigência fiscal, você tem que ter nome, endereço, né? Telefone, e-mail para notas eletrônicas chegar até o cliente, né? Então, você já tem esses dados, né? A gente trabalhava com data de nascimento, nome de esposa, nome dos filhos, porque eu acho que o negócio de automotivo tem uma preocupação de criar um relacionamento com o cliente, né? Saber qual é a data de aniversário do cliente, até lá e fazer alguma ação voltada para esse cliente. Então, isso aí a gente está tendo que rever tudo isso, né? Hoje, um cliente, para ele poder ter os dados dele dentro do meu sistema, ele tem que autorizar, né? A gente tem que solicitar essa autorização, que é uma cultura, né? Uma mudança de cultura em todas as empresas, né? E nas suas concessionárias, você já está com um trabalho aí de implementação da LGPD? Olha, Marcelo, a gente vem, desde o ano passado a gente veio tomando conhecimento, a gente pegou algumas cartilhas aí de Fenabrave, depois teve a cartilha dos próprios sindicatos aí de categorias, da própria Sorronda, que foi muito bem feita e muito bem elaborada. Só que aí dos concessionários, isso eu estou falando, tirando por base no NOA, né, que a gente, no NOA Campinas, que a gente senta e conversa muito sobre isso, a preocupação de como fazer, como implantar, né? Porque eu te falei, isso aí é uma mudança de cultura
não do funcionário que fica só sentado lá na mesa e pegando os dados, né? É uma mudança de cultura nossa, né? Dos diretores, dos sócios proprietários, de todo mundo, né? De mudar essa cultura, né? Fala, bom, hoje o meu cliente ele só vai deixar os dados se ele quiser, né? Então a gente vem com isso. E nesse meio caminho aí nós conhecemos a Imunize, né? A DeepioNet aí, né? Com você aí que vem nos auxiliar, tá? Porque, vê bem, você seguir uma cartilha, né? Ela é complicado, porque se você segue um assunto que você tem domínio, é fácil, né? Mas um assunto que você não tem domínio, a gente precisa ter um norte, uma orientação de como chegar lá, né? Então, né, por isso é que a gente veio fazer essa parceria aí, né? Para poder nos mostrar o caminho, né? Passo a passo, né, que é a grande preocupação que a gente tem. E nesse passo a passo, já que já iniciou-se a implementação, podemos dizer aí que esse trabalho de conscientização, da mesma forma que pela própria colocação sua, é um dos grandes desafios aí, treinamento da equipe, essa mudança de cultura, né? Vamos dizer assim? Isso. Nós começamos aí através da própria DeepioNet, porque assim, um dos grandes, acho que o primeiro problema que a gente encontrou, né, pela legislação, você tem que ter um DPO, né? Tá. Quem vai ser dentro do concessionário? Os concessionários não estão preparados para ter uma pessoa que cuide, que vá lá e saiba tratar os dados, né? Que conheça um pouco da parte jurídica disso para um eventual problema. Então, os concessionários já ficaram preocupados com isso. O que vai ser? É o rapaz de informática, né? Está acostumado a mexer lá com o sistema, com os computadores, né? E olha lá, vai ser o pessoal do jurídico. O jurídico ele é frio, né? Calculista, né? Ele vai lá, esse pode, esse não pode, acabou, né? Então, nós tivemos aí um receio muito grande, né? E já com a DeepioNet, a gente já teve um pouco mais de calma, né? Em tentar entender. A gente tem essa segurança que foi nos passado, né? Quer dizer, você tendo a segurança, você consegue trabalhar melhor, né? Você não fica correndo atrás do ralo, ainda você, agora eu faço isso, agora faço aquilo. Só para fazer uma ligação, exemplo do que a gente brigou alguns anos aí com a parte do IBAMA, né? Que foi a mesma preocupação. IBAMA é multa, é isso, é aquilo, e a gente ficou totalmente perdido, porque a gente falou, peraí, eu vou parar de vender moto e vou cuidar do meio ambiente, de tanto processo que é. Até que chegaram algumas empresas e falaram, peraí, a gente é especializado nisso, vamos cuidar disso, e também foi a nossa salvação. Então, já baseado no que a gente passou, né, com esse trauma de IBAMA que ainda está rolando por aí, né, chegou aí a LGPD. Então, quando a gente teve aí nós temos aí empresas especializadas, né, que em manter, em orientar como se faz, né, porque sabe, com o LGPD bateu na porta, uma série de empresas nos procurou para implantação, só que de uma maneira diferente, com custo, não estou nem aqui dizendo que se é merecedor ou não, se é compatível ou não, mas com custos que uma concessionária não conseguiria suportar, né? E, graças a Deus, a gente achou aí um parceiro que nos desse dentro do custo que os concessionários podem suportar, né? Apesar do mercado estar em comprador hoje, mas não tem produto. Então, então não adianta ter cliente e não ter produto, que a margem de lucro continua sendo pequena, né? Então, e me fala uma coisa, Aguinaldo, você já tem alguma... Acho que é um pouco cedo, não sei, mas aí pela sua experiência, você que está no dia a dia, né? A gente acompanha os mais diversos segmentos na questão da implementação da LGPD. Você já começa a ter alguma percepção de que o consumidor está mais atento a essa questão toda de proteção de dados? Porque quando a gente começou a estudar, entender um pouco a LGPD, nós observamos que os nossos dados, isso eu digo, o meu, o seu, eles sempre foram, de certa forma,
compartilhado, né? Muitas vezes sem o nosso conhecimento e sem o nosso consentimento em algumas situações, né? E parece que agora o pessoal está despertando, né, para essa questão toda da proteção de dados. Está. Eu vejo assim, Marcelo, que hoje a gente está numa situação de dois grupos, né? O primeiro grupo é aquele que está trabalhando hoje dentro das suas empresas, né? A gente fala que todos dentro da empresa têm que estar focados, ligados no tratamento de dados, né? Desde o vendedor que pega os dados, a própria faxineira que vai fazer o descarte de algum papel, e a gente tem que saber tratar agora esse descarte. Então, esse pessoal que começou a tomar conhecimento e a vivência com a LGPD se tornaram também, porque todos nós somos clientes, né, mais exigentes com os seus dados, né, na hora de fornecê-los aí no seu dia a dia. Então, esse pessoal está muito mais consciente, né? Então, tem aqui, se eu pego um vendedor de uma outra empresa que vem comprar uma motocicleta, ele mesmo já fala, olha, meus dados eu quero meus dados, como é que é a autorização. Então, esse pessoal já está muito mais ligado, que é uma grande fatia aí da população. E a outra está, aos poucos, se inteirando, né? Por conta da mídia que vem falando muito sobre isso, né? E até pelo excesso, que até um tempo atrás aí, que começou a diminuir, graças a Deus, de empresas aí de telemarketing, disso, daquilo, entrando em contato aí com os consumidores, né? Então, eu vejo que tem essas duas facções aí, né? Aqui hoje trabalha, né? Já conhece dos seus deveres e automaticamente passa a conhecer os seus direitos, e a outra que está tomando ainda pega de como funciona, quais são os direitos, né? O que ele pode ou não pode exigir, né? Eu poderia dizer, então, que esse segmento concessionária é um dos segmentos que estão aí na linha de frente, né? Na vanguarda aí, em relação à proteção de dados. Porque existem alguns segmentos, Agnaldo, que nós temos observado que o pessoal ainda não, vamos dizer assim, não caiu a ficha, né? Existe até aquele comentário, mas será que essa lei vai pegar, né? E a lei ela já existe, não é uma questão de pegar ou não, a lei já está em vigor, né? Ela entrou em vigor, na realidade, completou um ano agora, recentemente, e o que ocorreu é que em agosto deste ano, 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador do governo, começou a atuar, né? Mas a lei já completou um ano, né? Já. Então, eu poderia dizer aí, pelo que eu entendi também, em função dos grandes parceiros aí, ou talvez o grande parceiro que é a montadora, né? Eu posso dizer assim que, independente de uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria montadora ela já vinha se preocupando como compliance em relação a isso? É isso mesmo? Vem. Isso já vem há um ano já. Tá? Para você ter uma ideia, logo que se começou a falar da lei LGPD, a montadora já vem, através de circulares, já mostrando preocupação e solicitando também que os concessionários fizessem a parte dele, né? Através dos DNS, que são sistemas operacionais das concessionárias, né? Que começasse a tratar as suas informações, porque a consequência do vazamento de dados da concessionária atinge diretamente a montadora, né? E voltando um pouquinho do que você disse, que existe ainda empresários, né? Gente, com certeza, tem muita gente, principalmente da pequena, né, média empresa, ainda acham que, isso aí é uma coisa, isso aí vai ser mais um processo, daqui a pouco cai no esquecimento, e por aí vai. E não é bem assim, a gente sabe disso, né? Você já tem aí alguns casos aí de problemas aí que aconteceram. Aqui em Piracicaba, a gente já teve casos aí de empresas aí, vazamento de dados aí, lógico, sem consentimento do empresário, mas que traz suas consequências, né? Então, você sabe, necessário e muito importante que quanto mais a gente fale nesse assunto, né, e mostre a preocupação, porque existe a preocupação, existe o problema no vazamento de dados, existem os aproveitadores de plantão, que a gente sabe que infelizmente existe, né? Não só para a LGPD, como uma série de coisas,
Então, é importantíssimo que esse assunto seja cada vez mais divulgado, que o pequeno empresário, médio, saiba como tratar os dados dentro da sua empresa, né? Isso é de suma importância. Só a título de informação, nós fizemos aí, como o DPOnet, né, alguns levantamentos, alguns dados, né, já são mais de 140 ações trabalhistas envolvendo LGPD, são mais de 2.500 reclamações no site Reclame Aqui envolvendo LGPD, são diversas ações judiciais com valores aí de multas ultrapassando R$10 mil, isso do ponto de vista individual. Então, é diferente, por exemplo, o que eu estou entendendo aí, Agnaldo, da toda a sua preocupação como líder, como gestor, né, e quem dirige esse grupo aí, que é o Grupo Aversa, e também preside a Aço Honda, de levar todo esse compliance, né, porque do ponto de vista da legislação, que é a boa-fé, você já tem aí o encarregado de proteção de dados denominado, e também toda aquela parte que a lei chama de relatório de impacto e proteção de dados, que já está em fase de andamento, né? Com treinamentos, mapeamento de processo. É isso mesmo? É isso mesmo, já está na fase do mapeamento. Mais importante, acho que a gente começou com as próprias autorizações dos clientes, as alterações dos contratos de trabalho, isso é importante, né? Dizer que o funcionário tem que saber que ele também faz parte, né, da empresa, do que tange aos direitos, mas as obrigações também, né? Então, os termos já foram assinados, todo mundo já sabe qual a sua responsabilidade perante ao tratamento de dados dos clientes dentro da empresa, né? Então, pode falar, Marcelo. Não, pode concluir, fica à vontade, desculpa. Quer dizer, então a gente está... Sabe por quê, Marcelo? Assim, a gente veja que a concessionária, ela tem aí todos os ramos de negócio dentro de uma empresa só, né? Eu vendo veículo, serviço, consórcio, e trato dados e passo os dados da concessionária para terceiros, né? É exemplo que a gente faz com despachante, né? O cliente vem aqui, ele compra a moto e quer fazer o emplacamento. Então, para o meu despachante, meu terceiro, ter acesso aos dados, eu tenho que fazer com que ele se comprometa de como ele vai tratar os dados do cliente que eu vou passar para ele. Porque não adianta você falar, os dados do cliente não tem como, eu preciso disso para emitir nota e gerar o documento para a motocicleta, né? Eu vou vender um consórcio, eu preciso de todos os dados do cliente. Eu vou vai fazer um reparo numa moto, eu preciso ter todos os dados do cliente. Então, sabe, a gente começa a se preocupar com cada coisa que acontece dentro da concessionária, né? Com cada ação, né? E os próprios funcionários têm que saber disso. Até o próprio mecânico, para você ter ideia, que acaba pegando, monitorando a ordem de serviço da motocicleta, tem os dados do cliente ali, né? Então, ele tem que saber como ele vai fazer, o que vai fazer, até o descarte disso, como é que vai ser feito. Poxa, você está dizendo, então, é um olhar para todo o ecossistema, né? Não exatamente. Não é só o cliente entrar aqui e falar, eu não quero que deixe meus dados aí na hora de faturar a motocicleta, mas existe um mundo por trás, né, de tudo isso. Eu não tinha essa percepção, né, de que os bastidores de uma concessionária, olha que interessante, né? Você falou aí no nosso bate-papo de um grande parceiro, que é a montadora, que é a Honda, né? Existe uma associação, que é o Grupo NOA, que é um outro grande parceiro. Você comentou dos colaboradores, né, dos funcionários, né? Uhum. Até questões de revisão de contratos, né? Olha que interessante. Tudo. O próprio... Olha que importante. Então, você está dizendo o seguinte, que hoje, se eu for em uma concessionária da Aversa Duas Rodas, aí Honda, se eu, de repente eu tiver um contato com um mecânico lá na assistência técnica, ele já teve alguma instrução sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sim. Que é o que a gente está aprendendo do passo a passo, né, Marcelo? Criamos aí os comitês, criamos os encarregados de cada área, né? Cada um fazendo o seu curso lá, né? Para que saiba, né? Quando a gente começa a fazer uma outra coisa, a gente pensa que é uma coisa
né? Um bicho de 7 cabeças, né? E, na verdade, é o que a gente conversa aqui. É passo a passo. A gente não vai conseguir mudar a cultura e todo um sistema em uma semana, em um mês, né? Não. E cada dia a gente aprende alguma coisa, né? E toma cuidado com alguma coisa. Pra você ter ideia, esses dias aí o pessoal me passou o papel de rascunho, né? Só um exemplo. A hora que eu virei, estava elegendo o cliente no verso. Então, você vê, eu tenho que orientar o funcionário. Primeiro que são só tire cópia do documento, for extremamente necessário. Né? Hoje, os bancos querem tudo digitalizado e tal. E se tirou, não utiliza, se não vai usar. Né? Até como... Então, é muito complexo, são muitos detalhes, né? Que a gente tem que ficar atento. Por isso que até eu fiz questão de cabeçar, né? Pelo menos aqui na parte da Honda, a implantação desse sistema. Então, se eu pude entender, então podemos dizer assim que menos é mais na LGPD, quanto menos dados, melhor, né? E também nesse trabalho acaba se tendo uma higienização de dados, né? O que realmente eu preciso, né? O que realmente eu utilizo aí dentro de uma necessidade. Muito bom, muito bacana. Aguinaldo, olha, foi muito bom o nosso papo, olha, exatamente aí 30 minutos, foi muito rápido, né? Não deu nem para a gente conversar do 15 de Piracicaba, estou olhando aí. Tá? Aliás, quando nós olhamos, né, o que são dados pessoais, são dados que eu consiga identificar uma pessoa, torna a pessoa identificável, né? Então, se eu falar assim, ó, diretor da Versa Piracicabano, torce para o 15, é o Aguinaldo, então é você. Então, eu não sou piracicabano. Você não é piracicabano? Não, eu vim para Piracicaba para ficar 3 meses e estou há 22 anos já, né? Já virei, né? Já fui adotado. Já virou piracicabano. E tenho 15 aí como time do meu coração. Então, tá joia. É muito grande lá. Então, Aguinaldo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu sei do seu tempo, eu sei que você tem uma série de compromissos, mas foi muito agradável o nosso bate-papo e foi muito produtivo. Você passou aqui uma série de dicas que não valem somente para concessionárias, valem para todos os segmentos, principalmente você como líder, né, de toda uma equipe, né, de concessionárias, pontos de vendas, etc. Então, é um olhar assim que aplica-se a qualquer tipo de organização. Então, só venho te agradecer aí pela colaboração, pelo apoio. Muito obrigado, Aguinaldo. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade aí. Precisando, a gente está à disposição aí para orientar ou para dar até alguma dica aí sobre o sistema de implantação. Tá bom? Ok. Tá certo, Marcelo e Aguinaldo, né? A gente gostaria de agradecer, né, esse bate-papo gostoso. Infelizmente, quando a conversa é gostosa, passa rápido, né? Então, passou os 30 minutos bem rapidinho, mas, com certeza, foram informações muito importantes com relação a esclarecimentos a respeito da LGPD. E agora, né, com o quadro Privacidade Você, o Marcelo trazendo aí esses esclarecimentos em vários segmentos, né? Foi agora contigo do Grupo Honda, já teve o pessoal da Fenacom, enfim, são vários entrevistados onde aí o pessoal da DPO.net está esclarecendo e muito bem a respeito da LGPD. Então, gostaria de agradecer a você, Marcelo, né? Aí que é o Marcelo Martins, que é o diretor comercial de vendas aí da DPO.net. Também agradecer ao Aguinaldo Lopes, né, que é diretor do Grupo Aversa, e eu, né, Rogério Cabral, apresentador do programa Visão de Mercado. Também agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado aos dois. Obrigado a você, eu te que agradece. Obrigado, Rogério. Um grande abraço.